Oi, o Sensação está começando agora. Hoje vamos falar do homem, do comportamento e da saúde masculina. Muitos homens ainda têm aquela velha resistência para ir ao médico. Uma pesquisa da Sociedade Brasileira de Urologia comprova essa tendência. O estudo mostrou que 70% dos brasileiros nunca fez um exame preventivo de próstata ou de medição de testosterona. O urologista Roberto Campos vai explicar quais são as principais orientações médicas para o homem manter sua saúde em dia. A gente vai falar da saúde do homem, da saúde física, da saúde para o trabalho, porque a gente vai dividir na questão da saúde próstata, não ir ao médico, não se cuidar do ponto de vista clínico e também do ponto de vista estético, porque aí há uma descoberta pela estética, mas ainda há uma não ida ao médico, é isso? É verdade. Quer dizer, esses aspectos todos da masculinidade, da cultura, né? Isso faz com que haja uma grande dificuldade do homem de procurar ir ao médico, né? Isso é um sinal de fraqueza, né? Historicamente, o homem é o provedor, o homem é aquele protetor da família, o provedor da família, e ele não pode ficar doente, ou mesmo ir ao médico simplesmente para fazer um check-up. Mas isso vem mudando bastante, né? Não só pela mudança sociocultural que a gente vem tendo, mas especificamente na minha área, na urologia, desde a década de 80, com o advento dos exames do PSA, e isso começou a ganhar muita importância na prevenção do câncer da próstata, né? E começou-se a acreditar e a saber-se mais que você, detectando um possível câncer precocemente, você chega a ter 90% de chance de ficar bem, curado dessa doença. E quando você detecta ele tardiamente, essa sua chance de cura cai para 20%, 10, 20%. Nossa, muita diferença muito grande, né? Então isso cada vez mais vem ficando patente e os homens acreditando mais nisso. E depois também veio outra grande revolução que eu acho que foi em 98, com a chegada do comprimido, da pílula para disfunção erétil, né? Em que isso também começou a trazer um outro tema, que é a sexualidade, o machismo, né? Trouxe isso para pauta de discussão na mídia e as mulheres também começaram a se envolver. E eu acho que isso também começou a quebrar mais um pouquinho esse tabu todo que o homem tem de ir ao médico. E também todo o movimento das mulheres, porque as mulheres desde jovens vão ao seu ginecologista, né? Elas têm isso como uma prática normal e elas começaram a pressionar o homem, né? Para que ele também procurasse se cuidar, para que ele procurasse ir ao médico. E isso, então, ao longo desses últimos 20 anos, isso vem modificando bastante. Hoje é comum o homem vir ao consultório, eu fico, bom, o que será que ele tem? Não, não tenho nada, eu só vim aqui ver como é que está a minha saúde. Lógico que isso evoluiu muito e hoje a gente tem esse conceito de saúde do homem, que é um conceito muito amplo, né? Porque o homem hoje passa a fazer um check-up e passa a prevenir as doenças do coração, né? As doenças coronarianas, câncer do colo, câncer pulmão, câncer da próstata, enfim. Na verdade, a democratização da informação sobre a saúde também contribuiu, né? Muito. Porque antigamente a notícia da saúde das pessoas, do homem e da mulher, era uma notinha no jornal. Hoje em dia há páginas inteiras, né? De descobertas, de exames, de propostas novas, né? Está se fazendo isso nos Estados Unidos, está se fazendo isso em São Paulo, está se fazendo isso no Rio. Não é? É toda uma... muitas vezes iniciativa própria de pessoas da mídia, de pessoas famosas e que enfrentam a doença e abertamente declaram essa doença e mostram como estão enfrentando e muitas vezes conseguindo resultados muito bons. Então isso também traz para que a população comum procure não temer e não... Né, e com que idade tem que ir ao urologista a primeira vez? Assim? Como é que é recomendado? Em termos de próstata, hoje a gente aceita que se você tem uma história familiar, Paulo, se você tem alguém na família que teve câncer de próstata, comece aos 40 anos. 40, 45 no máximo. Se você não tem ninguém, não tem história familiar, comece a fazer seus exames a partir de 45,
50. Né? E todo ano? Sim, e daí em diante anualmente. Porque quando você Não faz basta só o PSA, né? não basta só o PSA. O PSA com o exame local, com o exame físico, eles se complementam. Muitas vezes nós temos em torno de 10, 15% de câncer de próstata em que o PSA não se altera. É um PSA basicamente considerado normal, não chama atenção. E às vezes, pelo exame local, você detecta isso. Né? Os planos de saúde cobrem? Cobrem. Cobrem porque e hoje em dia cada vez mais é mais barato ao plano de saúde detectar precocemente, tratar precocemente, isso vai sair mais barato do que o plano de saúde enfrentar todo um tratamento tardio e todas as consequências de múltiplas internações e múltiplos tratamentos até aquele indivíduo vir a falecer. Então é mais... Então, na verdade, a questão econômica ajudou a saúde do homem. E também ajudou a Porque saúde os do planos de saúde meio que até incentivam, deixam ir para... Não, porque às vezes a doença pode evoluir em um ano, pode ser uma evolução assim, não deixou de fazer o exame em um ano, em um ano ela pode estar... Pode, exatamente. O tempo de um ano é considerado, você foi hoje ao médico, examinou, amanhã nasceu um foco de câncer. Hoje não tinha, amanhã nasceu, não estava detectado. Normalmente em um ano, em se tratando de próstata, você tem tempo de no outro ano você pegar aquilo ainda numa fase considerada inicial e tratá-lo. E é o câncer que mais mata o homem, né? É o que tem mais, né? Não, Paulo, você sabe que hoje ele é o câncer mais frequente, Mais frequente. mas não é o que mais mata. O câncer de colo mata mais, de pulmão ainda também. De colo, de intestino? Colo de intestino. É. Mas Você hoje isso vai falava mudar, porque com a colonoscopia, esses dados vão mudar com certeza. O que me preocupa nisso, e a minha mulher tudo, é que os exames são caros. Quer dizer, a coluna é um exame caro. É desconfortável, é caro. Quer dizer, claro que se o médico indica, acho que o plano de saúde nem nega, né? Não, normalmente não. Mas a pessoa tem que ter um plano de saúde. Sem o plano de saúde deve ser mais difícil de fazer, né? Bom, se a gente for falar do sistema de saúde público, deve ser mais complicado. vai entrar aqui num porque é um exame caro também, né? Do ponto de vista os de hospitais realização. nem sempre, raramente estão aparelhados para Exige um isso. aparelho importante. E quando estão aparelhados, esse aparelho vai entrar mais naquele paciente que já está diagnosticado, já está numa fase para fazer como prevenção. A gente está longe ainda. Tá muito Prevenção é tratada como luxo no Brasil, né? Em determinadas situações, assim, nessa situação, às vezes é tratado como luxo, né? Como luxo? Como luxo, né? A prevenção é tratada como luxo. Agora, doutor, assim como a mulher, ela tem o preventivo, exame preventivo que periodicamente ela precisa fazer. Na saúde do homem, o que é recomendável para ser feito como prevenção, isso independente de chegar aos 40, aos 45? Não, seria a prevenção. Eu particularmente acho que, assim como as meninas vão ao ginecologista desde cedo, quando começa a menstruar, o que é menstruação, sai sangue, não sei o quê, e ali naquele momento o ginecologista vai já acompanhando, acho que o papel do urologista é muito importante também, no sentido de começar essa educação até sexual, essa prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, porque o garoto também entra no mundo da sexualidade completamente desprotegido e completamente sem conhecer nada daquilo. E eu defendo que nesse aspecto de prevenção a gente já deveria começar até na pré-adolescência, entrando na adolescência, explicando. Porque eles ficam, os meninos, eu acho que ficam num período meio sem nada, sem vacina, sem médico. Porque você sai do pediatra, você cresceu, né? O garoto não quer mais o pediatra. Chega lá e fica esperando que os meninos pequenininhos não quer ir. Aí a mãe também não vai levá-lo no clínico, no urologista, né? Porque ainda não está na hora. Ele tem um gap aí, um buraco aí, um hiato. E que às vezes tem que ser resolvido. E que às vezes tem dificuldades do próprio pai conversar, ou às um próprio pai também não sabe. Também não foi ao médico, existe, não foi fazer essa questão do HPV. O HPV hoje é um acontecimento frequente no consultório, né? Que é um nos vírus homens nos homens. É um vírus de transmissão sexual
E que a garotada, nessa situação de ficante, hoje estou com fulano, amanhã estou com Beltrano, isso hoje é uma coisa, é uma praga. E existe até uma vacina atualmente. O HPV hoje é preocupante. Os meninos não estão na vacina, as vacinas são para as meninas. No sistema de saúde, a vacina está disponibilizada para as meninas. Estou falando do mas SUS, os meninos, exato, mas os meninos também se beneficiam da vacinação. E hoje é uma causa importante de doença, então. É uma causa importantíssima. E cresceu, então, nos das últimos doenças anos. Sexualmente transmissíveis, que há 30 anos atrás, quando eu comecei, era bleonorragia, uretrite, hoje é HPV. HPV, até a SIDA, o HIV, eu acho que é mais bem controlado do que o próprio HPV. Porque a SIDA teve muita campanha, muita coisa. O HPV é uma coisa meio... né? Fica meio perdido, assim. E começa desde jovem, né? Desde garoto. Então, eu acho que a prevenção se faria já... Então, respondendo alguém, seria isso. Desde garoto. E eu acho que ali também é quando o urologista ele tem ele tem um forte handicap ao seu favor, que é ter essa intimidade do paciente. Porque o paciente, às vezes, com o seu cardiologista, com o seu clínico, às vezes ele não tem a intimidade para falar essas coisas. E com o urologista ele tem. Ele se sente mais à vontade de falar de sexualidade, de pênis, de ereção, enfim, da sua vida sexual, de que ele não está muito bem, o que ele pode fazer para melhorar. Ele tem essa oportunidade.